Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 24 de 2 Samuel, o último capítulo do livro de 2 Samuel, e assim nós vamos finalizar mais um livro da Bíblia. Glória a Deus por isso. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para muito mais pessoas, tá bom? Se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha. Também quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial, na verdade 2 convites. O primeiro é sábado, amanhã, às 10 horas da manhã, para você mulher, encontro de mulheres na Evo. A pastora Vanessa vai estar ministrando uma palavra poderosa para a sua vida, não fique de fora. E domingo na Evo, às 10 às 18 horas, os nossos cultos de celebração. Você não pode ficar de fora, convida toda a sua família e vem para Evo em nome de Jesus, tá bom? Dei aqui os avisos, os recados, já pedi para você curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao nosso estudo de hoje, tá? 2 Samuel capítulo 24, tem 25 versículos. O texto começa dizendo assim, preste atenção nos detalhes. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel. Aqui não mostra o motivo pelo qual a ira de Deus se acende contra o povo de Israel. Mas o texto já começa dizendo que, mais uma vez, o Senhor se irou, irou-se contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Dan a Berseba e contem o povo para que saiba quantos são. Uma espécie de censo, tá bom, gente? Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, que os olhos do rei, meu senhor, o vejam, mas porque o rei, meu senhor, deseja fazer isso. Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e os comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, cidade sul no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos Hititas chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus, dos cananeus. Por último foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país, voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil homens. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que me perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere, 3 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que vão te perseguir, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande também a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. Ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu, o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se diante do rei com seu rosto em terra e disse: porque o meu senhor, o rei, veio ao seu servo. Respondeu Davi: vim para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor pode ficar com o que quiser e ofereça em sacrifício.
Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, eu dou tudo a ti. E acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu, não. Faço questão de pagar o preço justo. Não posso oferecer ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou-lhe um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus. Aqui, em 2 Samuel, capítulo 24, relata, na verdade, um dos episódios finais aqui da vida do rei Davi, o último capítulo do livro de 2 Samuel. É claro que nós ainda vamos estudar sobre Davi no próximo livro da Bíblia, que é 1 Reis. Então, ainda vão ter alguns capítulos, né, que vão mencionar a história de Davi até a morte de Davi. Mas aqui nesse capítulo fica marcado, literalmente, alguns acontecimentos finais, né, que acontecem com Davi, no qual ele comete um grande erro. Esse erro foi de ordenar a contagem do povo, fazer um censo sobre Israel. O texto começa de uma maneira muito polêmica, dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Tá? É claro que nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual o texto diz que a ira de Deus se acendeu sobre o povo, mas podemos deduzir que provavelmente o povo estava fazendo algo que estava desagradando o coração de Deus. Aí é que entra a questão polêmica que eu disse anteriormente, né? O Senhor incitou a Davi. O texto diz que o Senhor incitou Davi a fazer um censo. Aí, lá no livro de Crônicas, vai narrar a mesma passagem, dizendo que Satanás incitou a Davi a fazer o censo. Olha só que interessante, aqui nós vemos o texto dizendo que o Senhor incitou a Davi, se bem que a palavra no original incitar aponta para uma atitude do maligno, aquele que vem incitar as pessoas ao erro, então muito provavelmente com a permissão de Deus. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Eu não quero entrar na parte teológica, tá? Porque a parte teológica é muito confusa, é um tanto quanto confusa, mas o que fica evidente aqui é que Deus encontra no coração de Davi uma raiz de iniquidade, uma certa soberba no coração dele. E aí Deus vai colocar esse orgulho, essa soberba à prova. Tá? Então, o povo estava fazendo alguma coisa que o texto não explica, que estava desagradando o coração de Deus, que se levanta a ira de Deus contra o povo. Aí Deus permite com que o maligno vá incitar Davi a fazer algo que ia desagradar a Deus, né? E esse algo foi fazer um censo sem a permissão de Deus. Então nós vemos aqui, Deus incitou, lá em Crônicas, né? Satanás incitou, mas o que eu quero evidenciar é que tinha algo no coração de Davi que também estava desagradando a Deus. A atitude do povo estava desagradando a Deus e tinha algo que Deus estava enxergando no mais profundo de Davi, que também estava desagradando a Deus. Então Davi, ele decide realizar esse censo, né? De todo o povo de Judá, de Israel e de Judá, uma ação que foi vista como uma falta de confiança em Deus. Joabe até tentou parar Davi, né? O comandante tenta desencorajá-lo, mas Davi insiste. Aí ele sai, Joabe, com os outros líderes. Cerca de 9 meses depois, esse censo é concluído, e ele volta com os números onde diz 800 mil homens de guerra em Israel e 500 mil em Judá. Então ele tinha sim um exército, um contingente, muita gente, era um exército poderoso. Quando ele recebe os números, Davi cai em si e percebe que ele pecou contra Deus, porque ele estava confiando nos números, no poder militar, no desejo do teu coração, né? E não na proteção de Deus. Ele se arrepende, clama e pede perdão. Agora, entenda bem, conforme a cultura da época, só cabia ao homem contar aquilo que lhe pertencia. Ou seja, Davi não podia contar o povo, porque o povo não era dele, o povo é de Deus. Entendeu? Os homens da batalha eram de Deus. Ele podia contar o que ele tinha de bens, os filhos dele, aquilo que pertencia a ele, sim, mas aquilo que era de Deus, não. Então, muito provavelmente aqui a gente tem evidências e a gente pode também entender que Davi começou a colocar no coração dele que foi ele que fez tudo, ele que construiu tudo, e aquilo estava desagradando o coração de Deus. Então, a contagem de Davi aqui vai deixar pressupor que ele era o responsável por formar um exército tão grande, tirando assim então a glória de Deus. Davi cai em si. E aí o que acontece? Vem o profeta Gade para oferecer a Davi 3 opções. Deus, ele diz o seguinte: Davi, por conta da sua atitude, Deus vai te punir.
Então tem 3 opções: 3 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. Davi escolhe cair nas mãos de Deus, entendendo, né, preferindo a misericórdia de Deus à perseguição humana. Ele sabe que Deus é misericordioso, ele tinha relacionamento com Deus. Uma peste assola Israel, essa peste mata 70 mil pessoas. Aí, no entanto, quando o anjo da morte está prestes a destruir Jerusalém, Deus, com sua misericórdia, ordena que o anjo cesse a matança, né? Aí, para pôr fim à praga, Davi é instruído pelo profeta Gade a construir um altar no campo de Araúna, o Jebuseu, onde mais adiante seria construído o primeiro templo, o templo de Jerusalém, conhecido como Templo de Salomão, onde hoje, atualmente, é a sinagoga judaica da Cúpula Dourada lá em Israel, ao lado do Muro das Lamentações. Então quem já foi a Israel comigo, já visitou ali a sinagoga por fora, né, da Cúpula Dourada, onde foi construído o templo e foi destruído depois, mais adiante, várias vezes, né, e reconstruído. E hoje o que nós temos, né, para poder visitar são os escombros, parte apenas do muro, né, do templo. Então a gente não tem mais nada do templo, tá? Mas o que a gente consegue enxergar é a sinagoga da Cúpula Dourada, né, onde era literalmente a ira de Araúna. Davi compra o campo, oferece sacrifícios. Araúna diz para ele: não, pega tudo, o campo é teu, toma um sacrifício. E Davi nos dá uma lição poderosa sobre ofertar ao Senhor. Eu não posso dar nada a Deus que não me custe um sacrifício. Então ele compra, paga e oferece ao Senhor. E o Senhor responde à oferta de Davi. Olha o poder de uma oferta, né? Cessando a praga. Tá bom? Aplicação prática. Essa aqui é a interpretação do texto. Foi isso que aconteceu no texto. Um texto teologicamente, né, que traz ali para um campo de discussão. Foi Deus que incitou a Davi, foi o diabo, foi um espírito maligno. Mas nós não vamos nos atentar a isso, porque isso vai mexer um pouco com a nossa estrutura de entendimento. Nós não temos tempo para isso, né? E nós não vamos aqui ficar discutindo conclusões. O que eu entendo desse texto, tá bom? Para você, para não ficar com nenhuma dúvida, é que a ira de Deus tinha se acendido contra o povo. O povo tinha feito alguma coisa que tinha desagradado o coração de Deus, e para piorar, o líder maior, o rei, também já tinha uma raizinha no coração que estava incomodando a Deus, e por isso que Deus permite, né, acontecer toda essa catástrofe, toda essa desgraça, para que o povo pudesse cair em si, tá bom? Então vamos lá, aplicação prática do que nós estamos estudando até aqui hoje. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai dizer o seguinte, ó, é literalmente o que aconteceu aqui: o orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. O que acontece com Davi? Orgulho. O meu exército. Foi mais ou menos, em outras palavras, o exército que eu montei. Vamos contar o meu exército para entender o poderio militar que eu tenho. O espírito altivo vem antes da queda. Olha só que coisa. A altivez e o orgulho precede a nossa própria queda. Aqui, o sábio Salomão, filho de Davi, né, instruído por Davi, diz que o orgulho, a arrogância e a soberba nos leva à nossa própria destruição. O orgulho ou a soberba refere-se a uma atitude de exaltação própria, onde a pessoa se vê como superior aos outros, e em muitos casos até mesmo autossuficiente, sem precisar de Deus e nem da ajuda de ninguém. O texto também vai nos alertar para o fato de que quando alguém vive de forma orgulhosa, desprezando a sabedoria e os conselhos, está se colocando em um caminho perigoso que pode levar à sua própria ruína, à sua própria destruição. E essa destruição pode acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, o orgulho endurece o coração das pessoas e impede o crescimento espiritual. Quando alguém é orgulhoso de coração, é difícil para essa pessoa reconhecer os seus erros e aceitar a correção, o que afasta essa pessoa de Deus. O orgulho também afeta as nossas relações interpessoais, gerando muitos conflitos e isolamento. Olha só, gente, pessoas orgulhosas tendem a menosprezar as outras, criando inimizades e afastando amigos e familiares do seu convívio. O orgulho também leva as pessoas à autossabotagem, pois uma pessoa orgulhosa pode achar que sabe tudo, pode ignorar os avisos, as oportunidades, desprezando, né, e tomando decisões erradas, resultando em perda de oportunidades até fracassos. Essa expressão aqui, espírito altivo, na parte B do versículo de Provérbios, se refere
a uma atitude de arrogância, de presunção, onde a pessoa se eleva acima dos outros e não reconhece a sua própria fraqueza ou a sua necessidade de ajuda. E essa atitude de superioridade inevitavelmente leva a pessoa à queda, ao colapso, à humilhação. Aí no contexto bíblico, a queda muitas vezes está ligada ao rebaixamento, onde Deus rebaixa, derruba os soberbos e exalta os humildes. E por que isso acontece? Porque, primeiro, a arrogância tem o poder de cegar as pessoas. As pessoas arrogantes são cegas. Quando uma pessoa se enche de arrogância, ela perde a capacidade de enxergar a realidade, os próprios erros, os perigos à sua volta, e isso deixa a pessoa vulnerável aos fracassos e erros. Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz frequentemente, a Bíblia afirma que Deus se opõe aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça a quem é humilde. Tiago 4,6 vai dizer isso. Isso significa que o espírito altivo, aquele que confia excessivamente em si mesmo e despreza os outros, vai encontrar a resistência de Deus. Deus resiste aos soberbos. A atitude de Davi aqui, mesmo que incitado por Deus ou pelo diabo, só foi incitado porque tinha uma raiz de soberba no seu coração. Deus já está virado com o povo. Olha para o coração de Davi e vê algo que estava desagradando o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, deixando nascer uma raiz de iniquidade, da soberba no seu próprio coração. E aí Deus pune. Deus pune o povo, Deus pune o rei, e essa punição tinha um motivo específico: gerar arrependimento ao povo e fazer com que Davi voltasse os olhos ao seu próprio coração. Em outras palavras, Deus estava chamando o povo e Davi para dentro de si mesmo. Repito, Deus estava chamando o povo e estava chamando Davi para dentro de si mesmo. Ou seja, muitas vezes a gente olha para os outros, olha para fora e esquece de olhar para dentro de nós. Davi estava criando no coração dele um espírito de soberba. E Deus foi lá e cortou o mal pela raiz. Então Deus aqui, com toda essa lição, com toda essa punição, estava chamando o povo ao arrependimento e Davi para olhar para dentro do seu próprio coração. Amém, gente? Glória a Deus! E assim nós finalizamos o livro inteirinho de 2 Samuel. Finalizamos o livro de 2 Samuel. Segunda-feira a gente vai fazer um estudo muito importante sobre o Halloween. Eu vou falar sobre portais espirituais, o que está por trás dessa brincadeira que muitos dizem ser tão inocente, né? Uma cultura americana que se estendeu por vários países. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque existe um ocultismo espiritual maligno muito forte por trás do Halloween. E segunda-feira eu quero te trazer detalhes. Por quê? Nós estamos no mês de outubro, dia 31 se comemora Halloween, o dia onde muitos portais espirituais são abertos, né? Atraindo demônios para o mundo físico. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não participemos e nem incentivamos os nossos filhos a participar. Muito cristão não tem ideia do que literalmente é a festa, a brincadeira, acaba decorando as suas casas e incentivando seus filhos a participarem de algo tão macabro no mundo espiritual. Então, segunda-feira nós vamos fazer um estudo, nós vamos parar um pouquinho, nós não vamos iniciar o próximo livro da Bíblia e nós vamos estudar sobre o Halloween, tá bom? Aí na terça-feira a gente começa o livro de Reis, que é a continuação do livro de Samuel, tá bom? Não perca por nada em nome de Jesus. Não se esqueça também, sábado na Evo, amanhã às 10 horas, encontro de mulheres, e domingo às 10 às 18, os nossos cultos de celebração. Agora, como sempre, vamos agitar as redes sociais, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar, curte, comenta, compartilha, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tenha um excelente final de semana, quero te ver sábado na Evo, você mulher para o encontro de mulheres, com a pastora Vanessa, domingo os nossos cultos de celebração e segunda-feira aqui no Evolução Diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.